Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Direito, o podcast mais diversificado e democrático do Brasil. A apresentação é comigo, Vanor, e com meu amigo Edmilson. Olá, Edmilson. Olá, Vanor, boa tarde. Tudo bem? Bora para mais uma. Vamos lá? Você está preparado? Estou preparadíssimo. E olha, hoje nós temos um assunto muito importante, hein? Ilustre na nossa mesa, hein? Exato. Você vai gostar, eu tenho certeza disso, né? Já eu apresento para vocês. Antes, os nossos patrocinadores, né? Sim. Não podemos deixar de falar deles, né? É isso aí. E também, Edmilson, nós temos que lembrar o seguinte: quem não está inscrito tem que fazer o quê? Opa, corre lá, faz a sua inscrição, dá uma curtida, valoriza o nosso trabalho, estimula a gente a trazer sempre gente bacana para conversar com você. Se inscreve e toca o sininho para receber as notificações da gente lá. É isso aí. Edmilson, hoje nós vamos falar sobre saúde pública. Saúde pública, muito importante. Um assunto bastante sério, bastante importante para toda a sociedade. E nós convidamos uma pessoa ilustre, uma advogada bastante combativa, uma advogada bastante atuante e conhecedora dessa área, que é a nossa querida doutora Sandra Mara Pecilcones. Acho que é assim que é o nome dela. Não? Exatamente assim. Então está certo. Ela é advogada, é especialista em erro médico, 33 anos atuando na saúde pública no estado de São Paulo, tem 9 anos como diretora técnica de serviço da saúde, especialista em ouvidoria pública e também em erro médico, tem especialização também em erro médico. E é um prazer, doutora Sandra, a gente ter a senhora aqui conosco. Seja muito bem-vinda, fique à vontade para falar com a gente desse tema bastante sério e bastante importante para toda a sociedade. Vamos lá, Sim. vamos bater um papo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. A gente conversava um pouquinho nos bastidores. Sim. E a gente tem que trazer isso para vocês, que é imperdível, né? A paixão que a senhora mostra pelo assunto. Ah, com certeza. A senhora vem de dentro do sistema para fora. Não é como alguns especialistas, né, em direito de saúde, a gente vem de fora para dentro, né? A doutora não, a doutora vem de dentro do sistema para fora e faz uns apontamentos muito interessantes, que é isso que a gente vai bater um papo aqui, né, doutora? Porque a teoria, ela tem que ir de encontro com a prática também, não é? Não adianta eu falar, estou aqui, eu vi isso, eu não vi aquilo, mas a gente tem que ter vivido isso e dividir, né? Sem dúvida. Saber dividir. Sem dúvida. Né? Dividir o conhecimento, dividir as responsabilidades. A gente tem que fazer as coisas de modo que elas aconteçam. Qual que é o maior desafio hoje na área da saúde? Gestão. Gestão qualificada. Gestão qualificada. Nas 3 esferas, União, Estado e município. Tá, explica pra gente, doutora, o que é gestão qualificada? A gestão qualificada é a pessoa, ela tem que ter uma habilidade. Por exemplo, todo gestor ele tem que ser médico. Diretor seja de hospital, de AMA, de UPA, tem que ser médico. Só que ele tem que ser médico qualificado. O que é a qualificação? Além de médico, ele tem que ter uma especialização em saúde pública. O próprio Estado, ele proporciona esse curso. Né? Basta querer fazer. Né? Então, ele tem que ter saúde pública, ele tem que ser especializado. Porque você pegar um médico e colocar na gestão de um hospital grande, por exemplo, né? Digamos, o Hospital Geral de São Mateus, o Hospital de Guaianazes, se ele não tiver, ele for só médico e não tiver gestão, como que ele vai saber gerir, né, um hospital ou uma UPA? Ele precisa daquela visão administrativa. Ele tem que ter uma visão administrativa, sim. Ele tem que ser um administrador médico. Certo. E isso falta. Nós não temos. Até para ser diretor de UPA precisa ser médico, obrigatoriamente tem que ser médico. A lei disse isso, né? Eu sei que existem algumas exceções que até as secretarias elas
aceitam por falta de pessoal, né? Entendi. Tá, por falta de pessoal. Dá para a senhora dizer mais ou menos assim a porcentagem de gestores que nós temos que sejam qualificados? Se tem... Não tem essa estatística. O Estado não faz isso. São poucos? Sim. O Estado não tem. Disponibiliza essa informação? Não. A gente tem, por exemplo, no portal da transparência, Sim. nós temos os salários dos funcionários, né? O cargo e salários. Tá. Então, ali a gente tem o quê? A gente vai ter uma ideia de quem é o diretor de um hospital, quando ganha a doutora Sandra Mara, que se aposentou, quanto ganha a doutora X, que eu não vou dar o nome. Sim. Então, assim, chama portal da transparência. Mas, assim, a gente não tem uma estatística. Quantos hospitais nós temos em São Paulo? Todos os administradores, os diretores, eles são médicos? São. Eles têm saúde pública? Não sei. Eles têm habilidade? Tem. Algum hospital já fez um trabalho chamado de clima organizacional? Clima organizacional. O que é o clima organizacional? É o funcionário falando como que ele se sente naquele local. Não é importante eu me sentir bem onde eu trabalho? Sim, então, interessante. Né? Isso não é feito. Então, a partir daí, você tem o quê? Você tem um gestor. Quando a gente não tem nada a esconder, a gente vai e fala. Sim. Não é? Verdade. Então, a gestão qualificada, eu acredito que a gente tem que mudar isso, né? A nossa proposta é essa. Tá. Né? Sabe, mexer naquilo que ninguém quer mexer. Tá. Bom, nós estamos no extremo da Zona Leste de São Paulo, né? E a minha pergunta para a doutora é a seguinte: dentro desse campo da gestão, é fácil a gente ter pessoas interessadas em dirigir um hospital ou uma UPA, uma unidade de saúde? Não é fácil. Nessa região? Não é fácil. Porque os bons profissionais, eles não querem trabalhar em periferia. Então, caberia o Estado, a Prefeitura, a União, fazer o quê? Qualificar, pagar um valor acima, maior, né? Porque a pessoa já não está numa área de risco. Aí sim é a moralidade. Sim. Não para aquele funcionário que não trabalha, sim, né? Ganha alto salário e recebe, isso acontece, né? Sim. Então, o diretor ele poderia ganhar. É o famoso casaco na cadeira, né? E nem aparece, muito tem, né? Tá. Então, o correto seria o quê? Olha, então eu vou abrir aqui algumas vagas, eu vou selecionar, mas eu vou pagar um adicional. Uma ajuda de custo para a periferia. Para atrair o gestor, o gestor qualificado que a senhora falou. Sim, tem que ser atrativo. E não seria também um bom caminho a gente pegar o gestor que nós temos hoje, por exemplo, no Geral de Goianás, nós temos lá um gestor. Sim. Se ele não tiver essa qualificação, não seria mais fácil pegar ele e qualificá-lo? Sim, com certeza. E não há vontade política, não há investimento. O que impede de que comodismo. Isso aconteça? Comodismo? Comodismo da parte de quem? Dos governantes. Dos governantes. Na minha casa? Tá. Como que tá a minha casa? Quanto que eu atendo? Quanto que eu pago? Quantos morrem? Infecção hospitalar. Pronto-socorro. Tem UTI? Tem semi-UTI no pronto-socorro. Eu tenho uma semi-UTI. Eu vou em caso grave, eu entro por quê? Pronto-socorro. Na minha PCR, que nós chamamos. A nossa PCR tem que ter o quê? Um intensivista ou um socorrista. O que é a PCR? Quando, por exemplo, a pessoa chega com uma parada cardiorrespiratória, ele vai direto pelo pronto-socorro, ele vai para uma PCR. Gente, ali tem que ter o quê? Um intensivista. Ou um intensivista ou um médico socorrista para fazer os primeiros socorros. Que a gente ouviu falar muito do intensivista durante a pandemia, né? Sim. Como ele foi fundamental para chegarmos a um resultado menos danoso, né, para a sociedade. Ali eu ouvia falar do intensivista e agora a senhora de extrema importância. Porque para o leigo, assim, me perdoa se eu estiver falando alguma besteira, o intensivista ele só foi importante durante a pandemia. E depois, a impressão que passa é essa, né? A impressão que passa. Mas a senhora está dizendo agora que não. Não. Se você me permite, né, fazendo um recorte, a impressão que a gente tem é que a saúde pública ela está muito doente. A saúde pública está A saúde doente. pública ela não consegue atender a demanda. Não. Porque você veja bem, doutora, a gente sabe de pessoas que precisam entrar numa fila às 3 horas da manhã. Sim. Para receber uma senha, para fazer uma triagem, para posteriormente ser atendida
Quer dizer, ela não é nem para receber a senha para atendimento, é Pra, a senha, a triagem, para saber se de fato ela precisa. marcar a consulta. Sim. Então, ao que nos parece é que a saúde está na UTI. Está. Né? A saúde está na UTI. Isso seria por falta de recurso, de recurso financeiro? Seria por falta de recurso humano? O que leva a saúde a estar tão colapsada dessa forma? Ao que a senhora atribui esse colapso da saúde? Falta da moralidade pública. Tá. Aí quando a Moralidade, gente fala... eu quero dizer, Isso. como que o Estado está investindo nos seus? Quando eu falo Estado, eu falo em tudo. A gente tem dinheiro? Nós temos. Nós pagamos Bastante. impostos de tudo. E parte Então não vai é para a falta de saúde. grana. Não é falta de dinheiro. É falta de saber utilizar o dinheiro. Entendi. Como que eu uso o meu dinheiro público? Tá. Né? É só isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Há muito vazamento do uso do dinheiro. Lógico que há em contratos onerosos. Né? A terceirização, ela teve início... Isso, essa A terceirização terceirização é importante, ela teve sim. início a partir do governo do Dória. Governo né? Dória. Ele foi governador, a princípio. Sim, né? sim. Foi o pior governo que nós tivemos. Sem dúvida. Né? Na gestão dele, a saúde declinou mais. Acabou. Ali acabou com a saúde. Nós vivemos o governo Dória, ele foi irresponsável. Né? Foram os 29 milhões, nada aconteceu. Sim. Nós tivemos a pandemia. Né? Ele Sim. permitiu o carnaval. Foi. Permitiu o carnaval em plena pandemia. Né? Exato. Ele deveria ter negociado com o prefeito. Vamos dar um tempo, gente. As vidas, né? São mais importantes. São mais né? importantes do que o carnaval. Que qualquer Isso não foi festa. feito. Então, dali para cá, houve o quê? Nós tivemos um desfalque Sim. nos salários, né? Sim. Como que ficou, né? Aham. A gestão. Então, com pouco dinheiro, a gente vai fazer o quê? Nós vamos aposentar algumas pessoas, que foi o meu caso, pós-pandemia, e outros adoeceram e outros morreram. Então, assim, eu acredito que dinheiro nós temos. O que nós não temos é pessoas capacitadas para administrar isso. Entendi. Né? Tá. Como que a gente está administrando isso? Né? E por mais que o gestor ele tenha a boa vontade, ele quer fazer, mas falta essa visão... Equipe. Falta essa visão administrativa, né? Falta equipe. Que a senhora trouxe. E a partir daí, o treinamento da equipe Claro. e o financeiro e todo mundo trabalhando junto para o Todo negócio mundo. acontecer. Né? Acontece. Né? Eu acho que é querer, né? É você levantar da sua cama e falar, hoje eu vou fazer. Né? Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Aí nós falávamos, e aí eu pergunto agora para a doutora, nós tivemos uma época aí onde organizações de saúde, ONGs, administravam muitos ou alguns centros de saúde, hospital. A senhora acha que naquela época era bom, era ruim? Se ainda é, que eu não estou na área, né? Se não é, o que a senhora acha de voltar? Qual que é a... Então, a gente ainda tem as organizações sociais. Certo. Hospitais que têm essa gestão de organização social funciona muito bem. Nós podemos colocar o Vila Alpina, que é um hospital que tem organização social, né? Ele é regido nesse sistema. Ele atende muito bem. Né? É muito bem organizado. Porém, ele não trabalha de portas abertas. Então, a gente tem que manter a organização social para quê? Para cirurgias eletivas, né? Procedimentos eletivos. O que é uma cirurgia eletiva? Eu tenho um tumor, eu preciso retirar, seja maligno ou benigno. Sim. Tá. Então, é uma cirurgia de urgência ou eletiva? Dá para esperar, como aconteceu com meu pai, por exemplo. A que dá né? para esperar é eletiva. Sim, eletiva, dá para esperar. Então, eu pego esse paciente na minha urgência, eu identifico que ele tem um câncer que ele não pode esperar. Certo. Né? Se você vai logo, tem recuperação? Tem. Então, eu já mando para quem? No CROSS, que é a central de vagas, onde a gente fica desde as 3 da manhã, Sim. tem que ter um médico. O médico fala assim, eu vou mandar esse paciente para a Alpina. Doutor Tuba, que é um amigo meu do Alpina, né? Estou mandando um paciente. Pode mandar. Eu vou operar. Né? Aí ele vai e faz aquela cirurgia, o paciente fica bem. Esse hospital Vila Alpina, por exemplo, ele é 5 estrelas. Né? Sim. Então, eu tenho que ter o quê? E é totalmente público. É OS. OS, É organização social. Organização Né? social. Funciona. Então, o que eu tenho que fazer é o quê? Eu tenho que unir o público com o privado. Aham. Aí funciona? Funciona. Mas eu tenho que ter pessoas responsáveis. Tá.
Explica um pouquinho, doutora, o que é o hospital aberto? De porta aberta. De porta aberta, como que funciona? Urgência e emergência. Eu vou citar um exemplo. Aqui na Zona Leste nós temos o Hospital Geral de São Mateus. Certo. Ele é um hospital de urgência e emergência. Ele é de portas abertas porque ele funciona 24 horas para atendimentos, acidentes de trânsito, tudo que é urgência e emergência. Cair na porta da minha casa é regionalizado. Eu vou para onde? Eu moro no Parque uma torção grande, vai para São Mateus. Já vem o SAMU, né? Isso. Então eles já levam para o São Mateus. E ali eu tenho os meus primeiros atendimentos. Esse é o hospital de porta aberta. Urgência e emergência, porta aberta, 24 horas. Tá, e nessa urgência e emergência, eu acabo atendendo aquela gripe, né? Porque essa gripe vira uma pneumonia. Sim. Então eu tenho que atender também os dois. Tá, então eu tenho 2 entradas nesse hospital. Aquele que é grave, que não pode esperar, e tem aquele que pode esperar. Sim. E a gente tem que fazer isso, né? Tá. E se a gente faz isso com propriedade, né? A gente consegue. Perfeito. Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Doutor Edmilson, eu estou recebendo aqui uma mensagem do nosso querido amigo Dr. Ribeiro. Dr. Ribeiro está mandando um abraço. A gente quer dar um abraço, Dr. Ribeiro. Ribeiro. Grande especialista em direito penal, doutora. O D. Ribeiro prazer. Sociedade ou Notícias do Ribeiro você encontra na qualquer rede social, né? O homem é famoso. Sem dúvida. O homem é famoso. Eu acho que é o criminalista mais combativo da Zona Leste de São Paulo, né? Nosso abraço, doutor. E vira e mexe ele está por aqui, doutora. Porque importante. Acontecem algumas coisas, Sim. como a gente tem visto hoje, ou essa semana, e a gente já, vamos chamar o doutor Ribeiro para ele explicar para a gente, né? E dar uma luz. Assim como a doutora na área da saúde, né? Aí eu vou fazer um outro levantamento, doutora. No Brasil, acredito que o Brasil inteiro, por menos que eu tenha visitado outros estados, a gente sabe que muitas coisas acontecem durante as corridas eleitorais. Eu praticamente nasci e me criei aqui na Zona Leste, entre a Penha, São Miguel, Itaquera. Eu nunca saí dessa região. Sim. Nunca. E eu nunca tinha ouvido falar, até a campanha, a corrida eleitoral municipal última, sobre o Centro da Mulher, voltado para a mulher. Sim. Aqui em Itaquera. Doutora, a gente advoga aqui em Itaquera, a gente milita aqui em Itaquera, São Mateus, Guaianazes, Cidade Tiradentes. Sim. A gente conhece bem a nossa região. Eu nunca tinha ouvido falar nesse centro especializado da mulher até a corrida eleitoral. E agora, a senhora, uma pessoa da área da saúde, eu pergunto, o que é isso? Isso funciona? É de verdade? Foi só uma bandeira na corrida eleitoral? Lamentavelmente, foi só uma bandeira, né? Porque eu até estava comentando que eu estou com uma cliente que eu estou precisando de um hospital, né? Sim. Pedindo socorro, um câncer de pulmão. Tá. E tentou nesse centro de referência e assim, não posso, enfim, acabou que eu vou por outros meios, né, para conseguir o tratamento adequado para essa pessoa. Então, é fachada. Tá. Como que a mulher tem que fazer para chegar lá? Ela não pode ir lá direto. Não. E como que ela tem acesso, então? Não sabemos, porque não tem não ganhou a visibilidade, né? O marketing, né? A gente tem que fazer um marketing efetivo, né? Como que eu dou publicidade, né? Sim. Quem é o Dr. Vanor? O que atende lá, né? Doutor Edmilson, sim. O que eu atendo, né? Tem que ter uma rede social, né? O que eu atendo? Como que eu consigo ter o atendimento? Qual é o canal que eu vou, né? Exato. Eu tenho um 0800, eu tenho... Como que funciona? Isso existe efetivamente? Não tem. Infelizmente, não tem. Eu até vi ontem, né, na rede social, um colega meu que ele postou, né, inclusive desse centro de referência. Olha que bacana, né? Eu falei, vou ficar quieta, porque bacana sim. O interessante seria, né? Existe esse centro, o que ele atende, como que eu chego até lá? Quais são as especialidades? Qual o caminho? Se eu tenho... Qual o caminho? Exato. Como eu chego até lá? Eu posso ir lá direto para pedir um atendimento? Não pode. Marcar uma consulta? Não, senão essa minha cliente de 56 anos já estaria lá. Então, não, a gente está ali, ó. Então, hoje eu vou resolver.
Então é meio que meio não, é um marketing político, né? Infelizmente assim, o Brasil inteiro, eu repito, né? Não é só A, B, não C, é o Brasil inteiro. Usa-se de alguns apetrechos, né? Para chamar a atenção do eleitor, para que a coisa existe, mas é só teoria. Não, a gente tem que ter a efetividade, né? Tudo aquilo que a gente faz tem que ter a clareza, tem que ter publicidade. Como que eu chego até tal local, né? Eu acredito que a gente, quando, por exemplo, eu sofri, digamos, né? Não sofri. Sofri um acidente, mas na prática a gente consegue resolver. Aí eu fui para o hospital X, urgência e emergência. Ali eu fui tratada, só que eu tenho uma fratura. Tá. Né? Eu vou para onde a fratura? Hospital de urgência e emergência. O hospital de porta aberta. De porta aberta. Ele atende, ele já opera. Estou entendendo bem. Tá vendo? Olha como é bom, hein? Né? Isso é bom. Aí a gente vai lá e depois eu saio com a fratura. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter um acompanhamento dessa fratura. Esse hospital vai me proporcionar urgência e emergência? Não, porque a gente não tem. A gente tem uma referência, por exemplo, os nossos pacientes, eles vão para onde? Para o Pari, né? Vão para o hospital Pari. Nossa. Então demora, e aí a pessoa já tem um problema maior que calcifica aquela enfermidade, ela já é irrecuperável, né? Entendi. Então a gente tem que ter o quê? Gestão em todos, boa gestão qualificada. Pode qualificar os existentes, sim. Desde que eles tenham boa vontade, boa índole. É isso, porque são duas questões, né? Uma é o Estado investir e dizer, olha, vou qualificar você que já é daí, uma vez que ninguém de fora quer vir. Sim. E a outra questão é se esse quer ser qualificado, claro. Né? Esse é um ponto importante. Sim. Ele quer a qualificação? Ele merece a qualificação? Exato. Né? A gente entra na questão do merecimento. Né? Quanto que eu tenho? Eu preciso saber, por exemplo, se eu sou diretora de um São Mateus, por exemplo, não tenho nenhum problema de falar de lá. Tanto que eu sou grata, eu me aposentei lá. Né? O que eu faria? Eu iria até a secretaria e ia pedir uma ressonância, porque eu atendo, ressonância é necessário. Certo. Eu não tenho. E não tem? Não, nós temos tomo, mas a gente não tem ressonância. Nossa. Eu duvido que a secretaria não iria. Só que eu faria o seguinte. Aí eu me coloco como secretário da saúde. Chega um diretor, não vou nem citar nomes para não dizer que é algo pessoal, né? Isso não é a nossa intenção. Olha, eu preciso de uma ressonância porque o nosso hospital atende urgência e emergência. Eu tenho uma tomo e tenho que finalizar o quadro do paciente com uma ressonância. Sim. Eu vou até ele, eu justifico que eu atendo. Aí eu saio da minha sala. Aí eu vou lá, ela pediu, então eu vou analisar. Eu mando o Tribunal de Contas nesse hospital para verificar se os processos, quanto que eu faço de tomografia, quanto que eu atendo de urgência e emergência, se faz sentido eu investir nesse local. Segundo, eu tenho que verificar se os médicos nesse hospital eles têm essa capacidade, porque para fazer uma ressonância com contraste eu preciso de um médico. Eles sabem fazer isso? Essa qualificação existe? Existe essa necessidade? Então eu preciso analisar junto ao Tribunal de Contas se eu posso investir 5 milhões nesse hospital. Tá. Não é isso, né? Mas se eu posso? Sim. 1 milhão. Tá. Eu posso. E vai justificar tudo e dizer olha, qual o plano. Aí o tribunal faz um relatório, emite um relatório e diz, olha, esse hospital atende realmente 500 pacientes, desses 500 pacientes, 100 são traumas, faz sim um bom trabalho, trabalha de portas abertas, nós chegamos lá, esse hospital estava limpo, todas as pessoas estavam atendendo as demais com dignidade, fazendo valer realmente o seu papel. Sim. Então, vamos abrir um processo de uma compra, aquisição de uma ressonância. Certo. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, eu fui até esse hospital, eu verifiquei que esse hospital ele está sujo, né? Esse hospital não tinha médico para atender. Infelizmente, tinha um médico, só que ele nem tinha almoçado ainda. Eu procurei a direção do hospital, que foi algo relâmpago. A direção do hospital demorou 4 horas para me atender, sendo que é uma falta de respeito. Quando eu perguntei sobre algumas questões principais, ela não soube me responder. Então,
não vamos ter a ressonância. Eu sugiro que seja substituída a direção. Aí sim, depois de 6 meses, que é um prazo que a gente consegue analisar, a gente pode sim, né? Sim. Tudo sempre tem que ser ao bem do serviço público, não é? Sempre. Porque aí ele viu que o hospital não merece aquilo que ele está pedindo, porque se fosse para investir, já teria investido aqui em alguma coisa. Claro, nós já temos a tomografia. Eu e a Deise, nós fizemos que eu trabalhava com pregoeira. Quem que é a Deise? A Deise é minha madrinha, sempre eu falo. Tá. Ela que me indicou para ser diretora lá do hospital, né? E a gente fazia pregão juntas. Legal. E nós fizemos esse projeto da cirurgia por vídeo. Olha que conquista. A gente não abre mais, né? Sim. A pessoa. Sim. Eu mesmo tirei a vesícula 5 pontinhos. Olha que benefício a gente trouxe. Videolaparoscopia, né? Cirurgias por vídeo. Então, efetivamente, a gente tem. A tomo, nós também fizemos lá. E como está isso no estado, doutora? Tá Você ótimo. tem condição de falar? Tem. Faz bastante? Então, o número eu não sei, Não né? sabe. Quando eu trabalhava Sim. até quando eu era diretora, sim, porque a gente tem um setor que faz essa estatística, né? Sim. Então, na época que eu era diretora, a minha diretora era a doutora Maridite. Então, a gente tinha esse controle. Tá, Quando ela saiu, eu saí. entendi. Então, eu não posso responder. Mas em matéria de ganho, deve ser muito grande pelo fato de ser menos invasivo, menos tempo hospitalizado, menos medicamento, provavelmente, né? Então, Até o custo financeiro acaba Um dia. sendo melhor. Não precisa de internação, a videolaparoscopia. Olha. Não precisa. Que coisa. Risco de infecção hospitalar é zero, né? Você tendo uma UTI, um centro cirúrgico que tem totalmente capacitado, né? O pessoal bem atento, não tem risco de óbito, né? Sim. Eu tirei a minha vesícula tem 4 anos. Então, eu falo que a cirurgia por vídeo é ótima, né? A gente tem que ter a tomografia, a gente tem que ter ressonância, a gente tem que ter a qualidade nos serviços, né? sem dúvida. E dentro dessa questão de gestão, o que a gente percebe também é que falta, então, equipamentos, Falta. né? Mas não pelo fato de que não há recursos financeiros para isso, porque não há um empenho, talvez, dos próprios gestores das unidades. Exatamente. Eu estou aqui porque eu recebi o convite. Sim. Não é? Eu aceitei, eu falei, E a eu gente vou. agradece. Eu também. Opa. E a gente né? está honrado com isso. Obrigada. Então, assim, da mesma forma que eu recebi esse convite e eu vim para agregar valores, eu acredito que eu, como gerente de um hospital, gerente da minha casa, gerente do meu escritório, eu tenho que solicitar, não é, ajuda. Sim. Olha, eu sou subordinada a quem? Ao secretário, eu tenho que ir até lá. Sim. Né? Então, eu tenho que trabalhar com estatística. Né? Inclusive, tem uma questão que a doutora contou, que você teve que ir direto ao governador. Eu fui. Conta pra gente. Então, nós temos, por exemplo, a população, quando ela sai do hospital, ela já tem que sair informada, né? Sim. Eu fiz uma cirurgia de vesícula, eu tirei a minha vesícula. Depois, Certo. então, eu não posso comer uma série de coisas. Então, eu tive o quê? O meu médico, sim, que é um amor de pessoa, Maurício Guerra, um cirurgião renomado, né? Amado. Ele É a lei do retorno, doutora. ele é maravilhoso. a senhora Dr. Maurício dá e Guerra, recebe. abraço, Maurício doutor. Guerra. Abraço, doutor. Então, aí ele, olha, agora você não vai poder mais comer isso, aquilo. Então, assim, tem o pós, né? Então, ele é um todo. Ele é um todo, né? E aí, por exemplo, olha, Sandra, só que tem um detalhe. Você não vai mais poder comer glúten. Tá. Né? Então, como que eu faço? Ok. Eu não preciso utilizar a medicação contínua. E se eu tivesse uma diabetes, por exemplo? Eu teria que acionar o Maria Zélia. Sim. O primeiro processo, o Maria Zélia, ele faz... O que é uma Maria Zélia? O Maria Zélia é um local onde os pacientes do Estado e da Prefeitura, ambos, Tá. eles podem fazer, eles fazem um cadastro e lá eles fornecem medicamentos de alto custo. É Estado, desculpa, corrigindo. Medicamentos de alto custo do Estado é o Maria Zélia. Entendi. Então, nós fazemos um cadastro, Tá. nós temos obrigatoriamente. Eu preciso E eles desse medicamento, precisa. eu vou lá no Maria Zélia. Eu vou no Maria Zélia com a receita. Com a requisição tem que ser tudo certinha. certinho. A requisição do médico, os medicamentos que eu vou receber. Sim. Guichê 27 com a Daniela. Ótima, ela é ótima do Maria Boa, Zélia. Dani. Ela deveria assumir ali a diretoria do Maria Zélia. Nada disso teria acontecido. Fica a Fica dica. a dica, viu? Guichê 27. Ó, Excelente, né? vai Eu entrego- sobrecarregar o seu guichê. Não vai porque ela é ótima.
Tá vendo? Pode vir. Maria Zélia é o nome, né? Uma gestora. Sim. E o que aconteceu? Aí um paciente cardiopata, ele tem direito a 5 medicamentos, ele precisa. Tá. Né? E por essa, infelizmente, a gente tem uma guerra política. Muito grande. Eu cobrei por e-mail para receber todo dia 10. E eu recebi a resposta... A senhora cobrou de quem? Cobrei do Maria Zélia, da gestão. Do Maria Zélia, do gestor. Do gestor. E eu sempre copio o secretário da saúde, porque está subordinado, Sim. e o governador. Tá. Né? Sim. E eu recebi um feedback de que é do Estado. Todo paciente que trata no Estado tem o direito de receber o medicamento de alto custo no Maria Zélia. E eu recebi uma devolutiva que eu teria que procurar a prefeitura. Eu falei, não, eu não vou procurar a prefeitura porque o Maria Zélia é estadual. Perfeito. Corrigindo lá atrás. Então, eu vou continuar aqui. Como ninguém se manifestou, infelizmente, o gabinete, o secretário não se manifestou. O Maria Zélia falou que eu vou procurar a prefeitura. Eu não fui. Eu procurei o governador, mandei um e-mail. Isso foi no dia 12. Dia 12 agora de maio? Isso. Recente. Exatamente. Como falou que era para a prefeitura, eu não vou na prefeitura. Sim. E também não vou deixar um paciente que tem marca-passo. Nossa. Sim. Desfibrilador. Eu investi no paciente e não vou dar vitamina para ele, porque é uma vitamina, né? Sim. Que inclusive Dr. Firmino Haag, doutora Rosa da UTI de São Mateus são excelentes, né? Que salvam vidas naquele hospital. Olha, tem que valorizar, né? Exatamente. Para mim, o Dr. Firmino seria o diretor do Hospital Geral de São Mateus. Né? E às vezes com tão pouco recurso, né? Sim. Tem essa... Porque tem uma sabedoria. Eu vou investir nesse paciente... E ele vai chegar a 60% do coração. Ele foi de 29 para 33, de 33 já está 34. E isso acontece onde? No Maria Zélia, é um coração. Tá. E aí, graças a Deus, o governador não falou nada, mas no outro dia chegou. Na mesma noite responderam o e-mail, porque eu copiei. Não faço nada escondido. Sim. Né? Sim, a transparência, claro. né? Sem Transparência. Recebi, dia 14. Sim. Né? Chegou lá, meio-dia. Então, eu acredito que... Se eu tenho uma equipe boa, eu não preciso acionar o governador que tem tantas coisas para fazer. Exatamente. Então, eu acho que é o momento da gente dar nomes, não é? Sem a gente dúvida. tem que dar nome? Eu Tem que dar acredito. nome. Por exemplo, não se é perguntar... dar nome só na coisa ruim, como Não, eu estou falando o infelizmente, positivo. a sociedade faz, né? Quem poderia ser a diretora, ou pelo menos fazer parte do corpo clínico do Maria Zélia, que é estadual? A enfermeira Daniela. Ela tem que ser uma médica também. Sim. Mas ela pode ter como administradora. Sim. Daniela, o que está acontecendo com o remédio do seu Francisco? O que está acontecendo com o remédio daquele paciente? Diabéticos tem também, né? Sim. Vamos organizar isso. Quem está respondendo esses e-mails? Né? E assim, doutora, como na segurança pública a gente tem o CONSEG, né? Que é formado por polícia e sociedade civil. Sim. Na saúde, eu não sei se tem, né, alguma coisa parecida, né? Mas a pergunta é a seguinte: de que forma a sociedade civil poderia contribuir com a gestão dessas unidades ou da saúde de um modo geral? Sim. Nós temos um canal que é a Ouvidoria da Saúde. Até eu conhecia o Antônio, né, que era uma pessoa bacana. Mas, assim, na minha opinião, nós teríamos que tirar do papel, né? Nós temos um projeto, né, que está lá guardado, um projeto que nós fizemos da OAB, que é a nossa comissão. Que não foi apresentado ainda a ninguém oficialmente. Não foi, está guardado lá no baú, né? Sim. Né, doutor Vanor? Muito rico, por sinal, elaborado pela doutora Sandra. Todos nós, não foi só por mim, não. Mas aproveitando, assim, todo o conhecimento técnico que ela tem, né? Um projeto muito, muito importante. E trazer para dentro da nossa casa, mas isso deveria ser a nível federal, né? A Comissão de Saúde Pública. Isso, né? isso. Nós teríamos autonomia após registrado, né? Uma comissão, né? Doutor Vanor é um projeto. Então, doutor Vanor, doutor Adelino e eu. Né? Que o doutor Adelino também aposentou no estado de São Paulo. Então, a gente tem consistência. Sim. E o doutor Vanor também. Mas tem mais pessoas também que podem compor, né? Essa comissão é uma comissão de fiscalização. Porque, assim, só para abrir um parênteses, nós temos na Ordem dos Advogados do Brasil, a nível de subseção e regional e federal, várias comissões
que são algumas definitivas e algumas são temáticas. Sim. Que qual o nosso papel? Vamos pegar uma coisa bem simples para chegar no que a doutora está apresentando. A Comissão de Defesa do Direito do Consumidor. Então, nós temos uma comissão. Isso. Né? Aqui em Itaquera não temos, né? Mas lá, se eu não me engano, na subseção de Caraguatatuba, nós temos que os membros, os advogados, eles vão fiscalizar a relação de consumo, se está justa para o consumidor. Sim. Dando um exemplo aqui, Celso Russomano, só que menos espalhafatoso, mais discreto. Nada né? de sensacionalismo, né? Só a fiscalização, isso. Orientação, né? Aconselhamento. Essa questão que a doutora traz, que os doutores trazem, de criar esta comissão dentro do sistema de saúde, também seria uma mão a mais para a sociedade. No sentido de auxiliar. Exatamente. Porque, às vezes, até os próprios gestores, como a doutora disse, eles não são qualificados, eles têm essa dificuldade. Falta um aconselhamento. Então, essa comissão muito interessante. Efetivamente, Estado democrático de direito, não é? Exato. E a gente pretende... Doutor Edmilson vai fazer parte também? Se não me der prazer, a honra, não é, doutor? né? Sim. E a gente plantar, regar essa sementinha, a sementinha já está plantada, nós estamos regando, para ver se a gente consegue chegar na Ordem dos Advogados do Brasil e colocarmos esta comissão em prática. Eu gostaria muito, até se eu pudesse fazer o pedido, né? Fica aqui o para convite, o doutor né? Se ele puder nos atender, para a gente Vamos levar esse projeto. Demanda, né? O doutor Guilherme Magri, também da ética, que ajudou muito nessa questão do falso advogado. A gente enfrenta alguns problemas que a gente não pode deixar isso de qualquer maneira e, de certa forma, foram excelentes comigo. Então, eu gostaria também que essa excelência nos atendesse para que a gente pudesse apresentar o nosso projeto. Exato. E falar efetivamente que a nossa intenção não é colocar o dedo, sabe, ali ser antiético. Não é criminalizar ninguém. Não, muito pelo contrário. Fazer a máquina girar com mais facilidade. Vamos usar um comparativo assim? Ser o óleo da engrenagem. Para que a engrenagem trabalhe de forma mais macia. A nossa intenção era o quê? Vamos lubrificar essa fiscalização ia ajudar muito os órgãos fiscalizadores. Porque que é o tribunal. Nós temos, desculpa, doutora, só fazendo um recorte, né? Nós temos o seguinte: nós precisamos ajudar a administração pública a gerir, a cuidar das unidades, né, de saúde. Seja os hospitais. A gente tem lá, por exemplo, formiga, a gente falou. O hospital não pode ter formiga. Não pode ter formiga. Então, a gente precisa da presença, né, desse órgão fiscalizador ali também. A gente precisa entender se o funcionário que está lá o dia todo, no plantão dele, seja o médico, seja o enfermeiro, o auxiliar, o faxineiro, né? Se ele está trabalhando bem. Se ele está com a saúde dele, principalmente a saúde mental dele, em condições. A gente acabou de falar aqui da pessoa, do cidadão comum que precisa às 3 horas da manhã estar numa fila para pegar uma senha. Uma senha para passar numa triagem. É verdade. Então, acredito que a sociedade civil ou essa comissão, essa organização, trabalhando em parceria com a Secretaria de Saúde, a Secretaria do Estado, Municipal. O subprefeito, no caso do município. Claro. Acredito que quem vai ganhar muito é a sociedade de um modo geral, e é esse o objetivo. O nosso objetivo era esse. Exato. O nosso objetivo era auxiliar. Exatamente. Porque se a gente tem a organização social que atua, né, na gestão de uma determinada unidade, e essa unidade, seja ela porta aberta ou porta fechada, mas funciona. Está funcionando por conta da qualificação da organização. Por que numa outra não funciona? Né? Então, o que está acontecendo? É entender o que está acontecendo e buscar a solução. Porque está faltando médico. Então, precisamos contratar médico. Mas é no extremo da Zona Leste, o médico não quer ir trabalhar lá. O que nós precisamos fazer para, então, incentivar esse médico a chegar lá? Né?
Acho que o projeto grande é esse, né? E essa comissão importantíssima seria uma ajuda. Claro. Porque, às vezes, as pessoas, doutora, eu digo porque até o ano passado estava à frente da Comissão de Combate ao Exercício Ilegal da Advocacia, as pessoas acham que as nossas comissões dentro da ordem, elas são para fiscalizar, para punir, para penalizar, e não. É só para deixar a coisa mais transparente, mais tranquila, para que todo mundo possa trabalhar tranquilo, né? E essa comissão que a doutora tem lá, o projeto que vocês sabiamente criaram ali, ela vai trazer acredito eu, né? Que ela vai trazer um grande benefício para a sociedade. E se proliferar, vai ser perfeito. Vai. Porque a gente sai do regional e a gente parte para... Até porque a gente vai, como advogados, nós temos essa autonomia que precisa ser, obviamente, registrada, analisada. É por isso que nós queremos continuar, né? Nós não podemos parar aqui. Sim. E nós vamos ajudar, né? Porque a fiscalização ela é necessária. Por quê? A gente tem que desconfortar, a gente tem que tornar desconfortável algo que não está bom. Sim. Não Exato. tem? Sim. Não adianta passar a mão na cabeça. Não adianta, não é assim que você cresce, né? Eu fiz parte da comissão de ética presidida pelo Dr. Pranor e eu aprendi muito. Ele sempre com muita responsabilidade ética, ele falava, doutores, calma. Não vamos ser ansiosos e julgar as pessoas, vamos analisar os dois lados, né? Exato. Porque assim como a saúde está doente, a advocacia também está. Também. Né? Só que, como advogados, a gente tem uma visão do que pode, o que não pode. O médico, como médico, tem também. O gestor tem que ter também. Sim. Tudo tem que ter limites. E você sabe, doutora, para a gente não perder o fio aqui, claro. né? Como advogado, né? A pergunta agora é assim, juridicamente, pensando como que a gente atuaria. Juridicamente, uma pessoa que precisa de um medicamento ou precisa de uma cirurgia, né? Vamos pensar numa pessoa que precisa fazer uma bariátrica, por exemplo. A bariátrica, né? Agora que está... Como que funciona isso? Como é que ela pode, de repente, diante de uma negativa ou de uma demora no atendimento pelo Estado, como é que ela pode buscar isso, viabilizar esse resultado judicialmente falando? Então, precisa de uma liminar. Então, nós precisamos de um relatório médico justificando que aquele paciente já tem todos os exames, né, que é o pré-operatório, que ele faz uma cirurgia com risco mínimo, e existe a necessidade dele fazer uma bariátrica, e não autorizado. Primeiro, a gente tem que ter a negativa do Estado ou do convênio médico. Com essa negativa, a gente aciona judicialmente. E, de praxe, o prazo seria 48 horas, né, para o juiz falar, olha, já encaminha para o hospital X e ele vai fazer a bariátrica. Então, o caminho é esse, né? Que precisa melhorar também, mas não tem outro caminho, né? E como nada pode ficar pela metade, depois da cirurgia bariátrica, a pessoa ela tem que fazer uma cirurgia plástica. Isso tem que estar no pacote. Exato. Né? Então, quando você pega um paciente, é o paciente o todo. Então, depois de 12 meses, ele vai fazer a retirada das peles, não é? Porque aí gera um problema psicológico. Então, a negativa de convênio é para a cirurgia bariátrica ou de SUS, né? Que o SUS é o grande pacote, é através de liminar mesmo. A justiça concede? Concede, se você justificar a necessidade do médico, falou, ele precisa. Isso para medicamento também? Também. Você tem que ter uma negativa do Maria Zélia, por exemplo, no Estado ou da Prefeitura, aí você pode entrar com uma ação judicial. Eu não precisei, né? Eu não precisei porque, nesse caso, eu pedi para o... A senhora foi por via administrativa correta fui. E conseguiu. Fui sim. Porque tem um site que é para pedir medicamentos administrativamente e ele não funciona do TJ. Você entra lá com pedido, eu pedi 2 vezes. No próprio TJ? No próprio TJ. Medicamentos de alto custo. Aí você vai lá, coloca tudo bonitinho junto os anexos e volta com uma negativa. Então, o que eu fiz? Aí sim que eu mandei um e-mail para o Maria Zélia, que eu vi que era necessário, né? Daí eles me chamaram, a primeira foi não, nós não temos, a segunda foi quando eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde, aí me encaminharam para a Daniela e eu consegui. Entendi. Né? Ainda com resistência, todo mês, eu acho que não dá, né?
Não dá para ser assim. Tem que ter o começo, meio e fim. Exato. Eu vi no telejornal, o Vanor trouxe a questão da bariátrica, que agora o Conselho Federal de Medicina modificou a idade, né, de se fazer a cirurgia. Porque muito jovem, 14 anos, obeso a ponto de caso de vida ou morte, tem que fazer a cirurgia. E nessa matéria, teve o depoimento de um senhor que ele está há 9 anos aguardando uma cirurgia pelo SUS. Há 9 anos. Como é que uma pessoa espera 9 anos para passar por uma cirurgia? Ela vai ficando cada vez mais obesa, porque não é questão de parar de comer, a gente sabe disso, né? Não, muitas vezes é genético. Isso. Pode ser genético, emocional, hábitos irregulares, metabolismo. E quanto a esse tempo de espera, a doutora que vem lá de dentro, ao que a senhora atribui isso? A falta de dinheiro, falta de especialista, a falta de leito, falta do quê? A falta de dinheiro, né? Efetivamente, a pessoa que está 9 anos, doutor, ele está numa fila já para fazer a cirurgia? Já foi no SUS e ele está aguardando a cirurgia há 9 anos. Então, aí é uma falta... Então, ele já está na fila. Já está na fila do SUS. É difícil na fila do SUS para fazer... Não, 9 anos é inadmissível. Ele disse há 9 anos. Apesar que o telejornal mas digamos, muitos anos está sensacionalista. Passou de um já é bastante. Mas passou de um, né? Se a gente pegar o telejornal, ele sempre está trazendo que exames corriqueiros, exames simples. Papa Nicolau, agenda-se para 6 meses depois. Um hemograma... 9 meses. Então, assim, a gente não sabe até onde tudo isso é verdadeiro, porém, a gente sabe que é deficiente. Né? Que falta a eficiência, que é o que a gente está discutindo. Né? Mas, por exemplo, voltando nesse caso, 9 anos, ele teria... Às vezes a pessoa é muito humilde, né? Ela não sabe o caminho, ela fica perdida. Pela pessoa dá para ver a humildade. Teria que enviar um e-mail para a Ouvidoria da Saúde, a Ouvidoria da Saúde mandar para o secretário da Saúde, este conversar com um dos hospitais que faz, o HC, por exemplo, faz a cirurgia bariátrica, encaminhar essa paciente para uma cirurgia, né? É a falta de informação. Olha aí o passo a passo. Tem esse e-mail da ouvidoria? Tem. Para a gente deixar? Tem sim. Aqui anotado. A gente vai deixar anotado na descrição. Sim. Né? E você que, de repente, tem algum problema e precisa discutir, a gente vai deixar o e-mail da Ouvidoria da Saúde para que você encaminhe. Precisaria até acessar no SP, na Secretaria de Estado da Saúde, agora eu não sei de cabeça. Não, a gente Secretaria de Estado da Saúde, lá tem ouvidoria. Você pode mandar, fale conosco, e-mail, e também tem um telefone. Então, o primeiro passo é esse, na ouvidoria da Secretaria da Saúde, que está na página do governo, tem na página da prefeitura e tem na página da União também. Todos eles têm que ter ouvidoria. Tem a sua ouvidoria. Né? Porque a ouvidoria é o braço direito quando ela trabalha com seriedade, é o braço direito de um governo. Né? Então, o primeiro passo é esse. Mandou para a ouvidoria. Não resolveu, guarda o protocolo. Aí vai na justiça, não tem dinheiro, vai na Defensoria Pública. Entendi. A Defensoria Pública também tem que priorizar os casos da saúde. Sim. Aí é a saúde e o direito. E aí estamos nós na comissão. Essa pessoa está sabendo do direito dela. Ela não tem dinheiro, pode não ter dinheiro mesmo. Sim. Mas ela tem a defensoria, que tem que priorizar os tratamentos de saúde. Não dá para ficar na fila. Aí você vê, a comissão ela é uma faca de 2 gumes, mas para o lado do bem. Claro. Tanto fiscaliza se a máquina pública está funcionando como deveria, nada além disso. Sim. E o cidadão que precisa, que vai buscar, mas não tem o caminho. Aí já entra a comissão para orientá-lo. Esse caminho eu só aprendi como ouvidora. Sim. Né? Porque eu tinha que realmente me qualificar para tal. E tem bastante casos, doutora? Tinha bastante. Hoje eu não sei, mas tinha bastante. Mas a gente resolvia. E resolvia? E efetivamente, sempre. Tá. Não saiu 9 anos, não saiu um paciente sem um atendimento. Mas mexe com o ego, né? Tudo que a gente sugere, a nossa ideia é sempre o melhor. Né? O bem coletivo. E assim, realmente eu sofri muito durante esses 9 anos, porque alguns profissionais médicos, por exemplo, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Ortopedia sem cadeira.
Ai, ai, ai. Ortopedia sem cadeira. Ortopedia sem cadeira. Aí eu cheguei para minha diretora, ortopedia sem cadeira? Como? Tem que colocar uma cadeira agora. E eu mexi com o ego do ortopedista, Sim. que ele queria atender em 1 minuto. Por isso não tinha cadeira. Não tinha cadeira. Nossa. Aí a gente colocava a cadeira e tirava a cadeira. Então não pode, né? Eu acredito que esses detalhes, eles fazem a diferença. Imagina eu ficar aqui 2 horas em pé. Nossa. Então, as ouvidorias trabalhando com efetividade ajuda muito, né? A você dar um direcionamento. Sem dúvida. É importante a gente saber disso. É um canal que eu, por exemplo, não conhecia. Também não. Não conhecia. Mas é um canal Tudo, que eu não sabia, por isso eu me apaixonei existia, pelo assunto, pela comissão, pela proposta, pela doutora entusiasmada. Obrigada. E a gente vê que esse entusiasmo não é só por conta da comissão. Não, ele vem de lá e desde quando era servidora. Sim. E saiu e continua com a mesma chama de ajudar. E o bacana que dá para a gente perceber que a doutora sempre fala no coletivo. Somos nós, é a gente. Sempre inclusiva. Sempre inclusiva. Nada sabe? de exclusão. A gente tem que fazer... exatamente cumprir o nosso papel, não é? É isso, doutora. Então, efetivamente, eu acredito que hoje essa coisa tá bem bagunçado, né? A gente vive um caos, né? A gente vive um caos em todas as instâncias. Isso não é uma reclamação, é um alerta. Né? A gente precisa acordar para uma realidade. Algo tem que ser feito. Na saúde. E os nossos dirigentes, seja de que ramo for, eles estão muito individualistas, né? Eles não têm essa visão do coletivo, do vamos junto, vamos todo mundo fazer. Eu não consigo, vem aqui que eu te levanto. Eu não tenho essa qualificação. Não, vamos te qualificar. Sim. Sabe? Esse coletivo falta nos nossos administradores, eu acho que isso vai ser governantes. Algo super positivo para o governo, onde a gente vai conseguir que desde da União até a Prefeitura a gente consiga trabalhar com transparência. Todo mundo vai ter direito à saúde, acesso à saúde, acesso a uma boa educação. Todo mundo, né? Todos, é uma coletividade. Acesso à segurança. Importante. Agora, Edmilson, Oi. chegou aquele momento do... nós vamos ter que terminar. Eu não acredito. Sério? Você vê, doutora, como o negócio vai. Tempo, né? Então eu quero mandar um beijo para minha mãe. Dá vontade de ficar aqui conversando e buscando mais assuntos. Mas foi ótimo, assim. Mas nós vamos fazer o seguinte, doutora. Nós vamos convidá-la. Já vamos deixar Já está convidada. Para retornar, para continuar o assunto com a gente, né? Para que a gente possa explorar um pouquinho mais, né? Num outro momento. E dizer o seguinte, nós agradecemos muito a sua presença. Brilhante. Foi bastante enriquecedor esse assunto. Trouxe bastante situações que nós não conhecíamos. Exato. Né? Dos bastidores, né? De como funciona a máquina. Sim. Ou como deveria funcionar, né? Como deveria, né? Mas dessa ideia toda de também proporcionar, né, uma melhora, uma correção para os vícios que existem, né? Exato. E dizer que nós estamos muito gratos com a sua presença. Eu que agradeço poder ter participado, né, com vocês. É uma honra, com certeza. A minha intenção é ajudar. A senhora vem para um próximo bem acompanhada. Eu quero já aproveitar. Não vamos falar nada que para não criar muita expectativa. Não vamos criar expectativa, mas a gente tem uma lista aqui de convidados, né? Que tudo tem que ter um objetivo, né? Sim. Nosso objetivo aqui é dar continuidade na nossa comissão. A comissão o doutor já está convidado. Obrigado, o doutor já está convidado, não é? Já aceito. E também nós temos aí que fazer ter outras reuniões para efetivar, né? Exato, tudo tem que ter começo, meio e fim. Então eu agradeço. A sementinha já está, né? É uma semente. Agora ela está maravilhosa. A gente tem que se ver. A gente tem que se ver no local onde a gente gosta de estar. Não é? Isso. Não é? A gente tem que se ver. Eu gostava muito de estar na comissão de ética, na OAB, subseção de Itaquera. Né? Todas as vezes tinha uma reunião, eu falava, hoje tem reunião, vai ser ótimo. A gente aprendeu muito. A gente se prepara para ir Eu me sentia tão segura.
Graças de poder a Deus. advogar. A gente aprendeu E muito. hoje, infelizmente, importantes. a gente não tem mais essa segurança, a gente tem que restabelecer. Não estou falando de A, B ou C, né? Não. Mas eu me sentia muito segura. Então, hoje eu estou muito segura lá com o Dr. Sica, com o Dr. Vanor, com o Dr. Guilherme Magri, também que me Exato. ajudaram aí na questão do advogado, falso advogado, né? Porque nós somos cidadãos, advogados, pessoas que querem o bem maior, né? O bem coletivo. Então, eu espero ser ouvidora do Ministério da Saúde em Brasília. Por que não? Eu me vejo lá. E esse canal é para isso, né? Desde eu estou falando assim, eu tenho uma amiga que ela falava assim, onde você se enxerga? Eu falei, olha, eu me enxergo como... Então, essa coisa de você se prepara para estar no lugar. Né? Eu me preparei para estar na OAB. Eu me preparei para estar no concurso público e me aposentar. Exato. Eu me preparei para estar aqui. Exato. Então, eu acredito que a gente está se preparando. Até eu fiz alguma comparação, assim, onde eu quero estar onde eu quero estar daqui a um ano depois dessa comissão. Eu quero estar numa comissão, né? Não quero estar lá em Brasília, né? Mas eu posso, a gente vai ter que ir lá. Nós vamos ter que ir lá. Sim. Né? Mas eu quero estar frente aos serviços públicos da saúde, né? Porque eu não vou jogar 33 anos fora. Nunca. Né? E eu quero Não estar pode com deixar vocês. apagar essa chama aí, não. Eu quero estar junto com vocês. Então, eu agradeço. Muito obrigada. Imagina.